Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O Bitcoin segue forte, altcoins seguem acelerando. Enquanto os mercados internacionais também têm um fechamento muito bullish para a semana. Ontem os mercados internacionais fecharam e nós vimos mais uma semana de alta. Tudo muito promissor, tudo muito interessante. No entanto, a gente tem neste exato momento um desafio muito importante para o Bitcoin, que pode influenciar o mercado cripto como um todo, uma vez que o Bitcoin é o farol do nosso mercado. Temos uma resistência importantíssima, que eu vou te mostrar neste vídeo, e que precisa ser rompida. A falha neste rompimento pode sim trazer aquela correção que a gente vem discutindo ao longo dessas últimas 2 semanas. Eu vou te mostrar tudo, então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes eu peço a sua gentileza. Deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Separei já ativos para a gente avaliar, ativos que você pediu, mas os comentários estão abertos, aguardando o seu novo pedido. Pois bem, vamos olhar para o Bitcoin. Fechou de uma forma bullish a sexta-feira, estamos no final de semana. Amanhã, domingo, 21 horas horário de Brasília, temos o fechamento semanal. O cenário é bullish, o cenário é de alta, o cenário é de manutenção da tendência de alta de curto, médio e longo prazo. A gente falou bastante nos últimos meses sobre a tendência macro, a tendência de médio prazo. E uma vez que a gente teve o rompimento da cunha descendente, que era um padrão que rompia para cima e rompe normalmente para cima, a gente teve o alinhamento dessas tendências. Só que, mesmo diante deste fechamento semanal muito forte em SP500 e Nasdaq, que tem uma influência, sim, acaba tendo uma influência, mesmo que indireta, mas acaba levando pressão de alta e baixa para o mercado cripto. Mesmo que a gente esteja muito bem obrigado nos mercados, a gente está enfrentando agora, no momento atual, uma resistência extremamente importante para o nosso amado Bitcoin. Mais uma vez eu gosto de lembrar, o Bitcoin é o farol e qualquer movimento de correção no Bitcoin trará, sim, correções nas altcoins. Lembro também que a gente está em uma valorização de 31%, ou seja, mais de 30% sem a devida correção. E estamos indo para a 4ª semana seguida de alta, tá aqui ó, 1, 2, 3, 4 semanas de alta consecutivas. Tudo muito bonito, mas para que a gente veja de fato mais altas e afaste esta correção em potencial, o que é necessário? A gente precisa romper uma faixa de retração de Fibonacci do topo ao fundo para invalidar todo e qualquer cenário de baixa. Por que eu falo isso? Quando a gente tem um movimento de baixa e a gente tem a retração em 38,2, a gente pode sim ainda ter uma bandeira de baixa. Isto já foi invalidado. Como a gente esticou e ultrapassou 38, 50 e agora a gente atinge 618, se a gente falhar neste rompimento, a gente pode ter correções que serão naturais para aí sim a gente acelerar. Se a gente ultrapassa esta faixa, aumenta sim muito a probabilidade da gente só formar um fundinho ascendente leve e romper os topos. Então a gente tem uma área muito importante, que é a área que está justamente aqui, 96.400. Ontem a gente estava alertando acerca dos 97.400. Se a gente tivesse o rompimento acima dessa área, teríamos o
movimento de rompimento confirmado desta área de maior volume. Veja a área de maior volume, está justamente entre o preço atual, a gente tentou ultrapassá-lo, tentou romper, não confirmou este rompimento e também não confirmou a faixa de 618. Este indicador, que é o VPVR, ele nos mostra o volume por preço e esta é a área em que a gente tem o maior volume de negociação nesses últimos 5 a 6 meses. O que acaba colocando e criando esta faixa como sim uma resistência muito importante. E a gente pode até também utilizar a ferramenta de perfil de volume por range. Se a gente puxa até aqui, a gente tem o mesmo ponto. Então nós estamos agora em uma resistência que pode não parecer no gráfico, mas é muito, mas muito elevada, porque é uma resistência tanto da retração de Fibonacci, que ainda pode nos levar a faixas inferiores de correção, e a gente tem essa maior faixa de volume neste ponto, o que faz com que este ponto atual, 96.400, 96.500, sejam o ponto de resistência que a gente precisa romper para que o mercado faça uma leve correção e renove as máximas. O que acontece se a gente não conseguir romper? Naturalmente, a gente tem correções em faixas de Fibonacci, em bases de preço semanais. O que eu tenho enfatizado: é natural. Se esta correção acontecer, não fique preocupado, não fique sem cabelos como eu. Entenda que o mercado subiu nada menos do que 31% sem qualquer correção. Para o Bitcoin, isso é muita coisa. E você também não pode esquecer, teremos volatilidade na semana que vem, porque quarta-feira tem reunião do Fed, o Banco Central norte-americano. Então isso, naturalmente, traz essa volatilidade e pode trazer até esta correção. Eu prefiro uma correção antes da reunião, e aí a preferência, e eu vou te explicar o porquê. Porque eu não quero ver o mercado acelerar e o Jerome Powell falar alguma coisa e a gente ter uma rejeição mais forte nessa área. Isso não seria muito interessante. Se a gente começar uma correção na segunda-feira, a gente pode acabar vendo uma correção, todo mundo começa a ficar com medo, oh meu Deus, e se Powell falar isso, e se Powell falar aquilo, e se ele falar que não vai cortar juros em junho, vai para julho, agosto, o mercado pode reagir negativamente para fechar a semana posteriormente em alta. Isso aqui, por si só, já trará uma ótima oportunidade. Geralmente é o que acontece, e eu vou te mostrar justamente isso no vídeo de amanhã. Então, se você quiser assistir este vídeo, já aproveita e se inscreve no canal. Ativa o sininho para você receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo. E se esse vídeo está fazendo sentido para você, já deixa aquele like. Eu vou te mostrar historicamente o que acontece antes das reuniões do Fed e o que acontece logo depois. Isso é importante para que você tenha também o contexto histórico para te dar uma base sólida. Então, resumidamente, qual é o ponto a ser vencido? Exatamente 96.400, ultrapassando, para que a gente tenha rompimentos confirmados, 97.400. Vamos ficar de olho, vamos ficar atento. Eu vou atualizar ao longo do final de semana este tipo de movimento aqui no nosso grupo geral. O link está na descrição do vídeo, é o segundo link da descrição, e é justamente aqui que eu trarei atualizações. É um grupo gratuito e
pode fazer bastante sentido você participar, se você não quiser ficar totalmente conectado no mercado, mas quiser receber atualizações importantes. Se você quiser participar, você será muito bem-vindo. Agora, se você quer investir no seu conhecimento, quer entender todas as estratégias que a gente utiliza em movimentos de alta, baixa, correções, risco, análises com base na análise de mercado, análise macro. Você quer ter acesso às minhas estratégias, meus planos, metodologias, acesso à minha carteira de investimentos, acesso aos meus trades, diversas aulas que te dão base sólida, aulas teóricas, aulas práticas, suporte 1 para 1 comigo e muito mais. O seu lugar é no Grupo Premium e Grupo do Desafio. 2 grupos fechados em que a gente entrega os nossos programas de conhecimento lá no Telegram. Se você quiser mais informações, basta você clicar no primeiro link da descrição. Você vai ser enviado diretamente a um chat do Telegram, o nosso chat oficial. Basta você enviar um oi e o nosso time te responderá enviando todas as informações para que você possa participar. Agora, sem mais delongas, vamos analisar os ativos que você pediu nos últimos vídeos. Vamos entender se estamos diante de boas oportunidades ou não. Antes de qualquer coisa, eu quero enfatizar, este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional, onde eu apresento aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer, além de trazer alertas com base gráfica, base histórica. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Lembrete, importantíssimo, acerca do Bitcoin. Quem é o farol? O Bitcoin. Se o Bitcoin corrigir, todo mundo corrige. Se o Bitcoin explodir, a tendência é que o mercado todo acompanhe. Obviamente não é imediato, obviamente não é na mesma proporção, mas a gente tem que entender que quem manda no pedaço é o Bitcoin. Então, vamos analisar os ativos. Render. Semanal. Caiu. Acelerou. Esticamos no gráfico diário? Vamos olhar. Ainda não. Não chegamos à faixa de sobrecompra no diário. No entanto, a gente teve um fundo duplo, um W, a gente teve correções no meio do caminho, formamos aqui uma base de preço, seguimos formando base de preço no gráfico diário e temos que ficar atentos à continuidade de alta ou ao início de uma correção no semanal, de fato, tá? Porque o semanal, ele vem acelerando e a gente não formou ainda uma base de preço. Então essa base de preço pode ser formada em render. Esticamos de uma forma bem agressiva, o que afasta a probabilidade da gente perder os fundos, tá? Afasta a probabilidade. É uma menor probabilidade, tá? Mas a maior probabilidade aqui é encontrar uma base de preço entre 38,2 e 618 e aí sim seguir na sua valorização. Lembrando que a gente tem aqui a formação do que pode ser um ombro, cabeça a ombro. Quais são as faixas para render que poderiam levar a oportunidade de compra? 4 a 3,40. Essas são as faixas de acordo com o Fibonacci. Obviamente, estes movimentos vão depender da movimentação do próprio Bitcoin. Algorand. Olha só, que lindo, que desenho lindo, já deixei pronto, hein? Quando que eu deixei isso pronto? Não foi hoje. Isso aqui é algo que a gente já tinha desenhado. Não tem como, pelo menos eu, comprar em uma resistência. Como assim, Luan, uma resistência? Resistência, não atingiu a resistência, mas se aproximou, topo descendente, mergulhou, voltou para... Isso aqui não é uma recuperação como a gente vê em render. Olha só, render foi, teve o mesmo movimento e olha a aceleração de render. Olha a diferença do price action, tá? Olha só, a gente teve o rompimento. Como é que está algo? Algo não está assim. Algo está faltando este movimento aqui, ó.
Tá faltando isso daqui, ó, para algo. Render já fez. Eu estou de olho em render para isso aqui. Então, algo, na minha humilde opinião, ainda é de risco mais elevado. Então, o investidor que é mais conservador não vai mergulhar neste tipo de investimento. Pelo menos não agora. Vai aguardar um rompimento e teste. Eu mesmo que eu tivesse um perfil ultra agressivo e entendesse que algo é um projeto espetacular, eu ainda assim aguardaria. Por quê? Porque aqui, nesta área, a gente tem um risco-retorno que não é tão favorável, muito perto de uma resistência que vem desde o final, do começo de dezembro. Então a gente está falando aí de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 5 meses. A gente não pode ignorar 5 meses de queda, tá? Então seria necessário que pelo menos, mesmo para o perfil agressivo, a gente tivesse um rompimento assim, tá? Então ele tem que quebrar esta tendência de baixa. LDO, mesma coisa. Eu só analisei esses dois aqui porque muita gente pediu, tá? Porque a gente tinha analisado recentemente. Então, se você pega uma análise que a gente faz e o mercado não trouxe nenhuma movimentação, você pode até marcar como a mesma avaliação. Por quê? Porque eu não vou mudar a minha visão em relação ao mercado, a não ser que movimentos agressivos ou movimentos de confirmação acabem por acontecer. É o caso de LDO. LDO está se recuperando? Sim. Mas olha aqui, ó. Tem suporte, resistência. Importante, mais uma vez, o que eu estou analisando aqui é o gráfico. Você deve analisar o projeto, você deve estudar o projeto. Não é porque ele está num ponto X, Y, Z que você vai comprar ou vender. É importante que você entenda o projeto em si. Aqui, como por exemplo, em LDO, eu tenho uma cautela muito grande em me expor nestas faixas, eu não o faço, por quê? Porque a gente não teve ainda a recuperação. Eu preciso de uma recuperação ou de uma queda livre. Queda livre por quê? Porque aqui eu tenho os suportes. Nesta área é um vazio, olha só, aqui é um vazio para mim. Então, só abre espaço para o conservador comprar aqui ou até aqui o conservador. Porque comprar no fundo do medo, que é este ponto, acaba sendo até mais seguro do que comprar no ponto em que nós estamos, que é um ponto de resistência, claro. Certo? Link conseguiu romper, isso é ótimo, tá? Agora ele caminha para formar um ombro, cabeça, ombro. Ah, vai ficar bonito, hein? Vai ficar bonito. Ombro, cabeça, ombro. Cunha foi rompida, teve aceleração, bateu aqui na resistência. Se ele sustentar aqui na faixa de 12 dólares, vamos lá. Vamos analisar aqui, vou traçar um Fibonacci. Olha só. Aqui começa a ficar interessante. Se ele vem aqui na casa de 12, 12,50, 12,75, a gente tem aqui um cenário bem interessante de ombro, cabeça, ombro. Ombro, cabeça, ombro do lado direito. É o que a gente vem falando há vários dias. Simples, bem objetivo. Vai comprar aqui? Eu, Luan, estou falando por mim. Eu não compro aqui. Eu tenho que olhar e ver pelo menos uma correção em 38,2, tá? Porque senão não faz sentido, na minha humilde opinião. Então, link tá bem interessante, tá? Bem interessante mesmo. Etena, tá difícil. Tá difícil, eu sei que muita gente comprou aqui, tá? Outubro do ano passado a gente falou sobre Etena aqui, tá? Subiu. Eu falava de correções aqui, e a galera brigava comigo. A galera brigou comigo. Só para lembrar isso. Não, porque não vai ter correção, porque agora é lua, vai romper, tá bom. Seguinte, teve um rompimento sem confirmação.
E isso é muito ruim para a Ethena. Por quê? Porque ele vai e aí ele volta. É um dos ativos que está mais fraco. Tinha um perfil, um padrão, um projeto para ter uma evolução muito grande. E ainda pode ter. Mas este movimento aqui, gente, não dá não. O que é necessário para Ethena? É isso aqui, ó, na minha humilde opinião. Conservador é isso. É romper, formar aqui o que pode ser um ombro, cabeça, posteriormente um ombro, e aí sim pode fazer sentido. Comprar aqui, eu não vejo que essa resistência seja tão forte. Obviamente o mercado pode reagir, printar aqui uma alta, mas eu teria bastante cuidado com compras nesta área. Para mim é ou comprar aqui, ou aqui depois desse movimento, ou aqui. Tá? No ponto atual, devolvendo praticamente toda a alta. E veja, o mercado nem está corrigindo assim. Só que Ena está caindo 13%. Só teve uma alta de 20% na semana passada. Nossa, como pode falar que só teve uma alta de 20%? Compara com os outros ativos. Tem muito ativo que teve 100% de alta na semana passada, 200%. Então, Ena, infelizmente, não está muito bem das pernas, tá? Eu teria cautela. Virtual, a gente falou ontem, não tem o que fazer, na minha humilde opinião. Eu não compraria aqui, tá? Ainda mais com o Bitcoin enfrentando um desafio, eu não compraria aqui. Eu aguardaria correções para pelo menos estas faixas, de 1,33 a 0,98, tá? 1,73. Duel. O ativo está numa tendência de baixa, no entanto está numa cunha, melhores pontos de compra foram aqui, ele esticou, está corrigindo. Eu aguardaria uma definição semanal, porque aqui a gente tem uma retração, como é uma gema, tem uma retração mais agressiva, 618, 786, só deve comprar este ativo se você tiver um perfil ultra agressivo, porque é uma gema, fazendo um DCA bem leve, ou você pode avaliar outros dois cenários de posição por conta do gráfico. Perda dos fundos sem continuidade, então a gente voltaria para estas áreas, ou o rompimento e teste. Perfil agora seria agressivo para fazer um DCA. O cara que compra nesta área é o super agressivo e aqui é o conservador, mas o conservador em um perfil de investimento em gemas, que a gente não pode chamar de conservador, certo? Então aqui a gente tem faixas para ficar de olho. Anki-R. Olha, tá numa área interessante, viu? Olha, fechou o semanal, olha, só vou falar, olha, vai dar errado. A gente fechou num suporte interessante, tá? E teve a rejeição. Eu acho que sim, é uma movimentação. Não, peraí, eu tava no mensal. O mensal fechou legal, semanal começa a subir. Eu adoraria ver uma pernada um pouco maior para ele fazer isso, tá? Eu acho que seria mais plausível. Só que se você quiser considerar uma compra, eu olharia a partir de 0018, 001690. Seria isso daqui. Mas era bom ele dar uma pernadinha e aí sim corrigir. Isso aqui seria melhor. Ondo. Começa uma correção em Ondo. Muita gente entende que o Ondo é um dos melhores projetos de RWA. Se você tiver esta visão, a gente teve um rompimento. Era bom a gente ter confirmado, tá? Mas Ondo teve uma aceleração, teve uma recuperação. Saiu de 0,66 para 1,04. Então ele teve uma valorização, o que aumenta a probabilidade dele sustentar estas faixas de retração. Tá? Então tem que ficar de olho entre 38,2 e 618, 0,80 e 0,90. Obviamente eu olharia com mais atenção para esta área aqui. Sempre em confluência com o movimento do próprio Bitcoin. Tome, ativo super, hiper, mega gema, segue caindo, precisa do quê?
rompimento e fazer isso, ombro, cabeça, ombro, aqui que pode abrir oportunidades para quem tem um perfil agressivo. Perfil agressivíssimo é comprar neste fundo, considerando que este será um movimento de cunha descendente gigantesca. Eu prefiro olhar para este ativo desta forma, tá? Tendo essa movimentação, se você entender que é um projeto muito bacana, esta movimentação que ativaria aqui oportunidades. RSR está no padrão Revival, mas cuidado com uma coisa. Eu odeio ver isso aqui, ó. Isso aqui pode ser um ombro, cabeça, ombro. O que a gente quer para invalidar isso? Acelera, fundo ascendente, tá? Com rejeições aqui. É isso aqui que vai abrir oportunidades. Tome muito cuidado ao comprar aqui, porque aqui pode ser um ombro, cabeça, ombro. Tem que olhar com muita atenção para esta faixa. Então ele tem que romper e aí sim usar este ponto de resistência como suporte. Então ele tem que romper primeiro 0.010. 0.010. Esse é o primeiro ponto. Segundo, FET. Pessoal, aqui já está tudo apresentado. Não comprou nessas áreas? É aguardar o rompimento da casa de 0,90. Usual. Esquece. Olha isso aqui. Olha isso daqui. A gente tinha falado, precisa de um rompimento e teste. Não tem. Enquanto ele não recuperar esta área, não tem compra. 0,20. 0,20. Está em 0,12. Ou seja, ele está formando topo descendente, topo descendente, topo descendente, topo descendente, topo descendente. Enquanto ele estiver neste padrão, não tem nem o que conversar. E Griffin subiu igual um foguete. Agora o que a gente tem que aguardar? A gente tem que aguardar um pullback. Não tem o que fazer aqui. Luan, não compro nesta faixa depois que ele subiu nada menos do que 200%. Não. Vou aguardar pullbacks e os pullbacks ficarão entre 0,056 e 0,044, o que acaba sendo plausível para o movimento atual. Vamos ficar atento, vamos ficar de olho. Tem oportunidade? Tem. Tem ativos que a gente pode fazer DCA? Tem. Tem ativos que a gente tem que aguardar? Tem. Tem ativos que a gente tem que ter máximo cuidado? Também. Saber escolher é vital. É vital. Vai ser a diferença entre quem vai lucrar e quem vai amargar prejuízos contínuos. Fique alerta. A gente volta a qualquer momento e eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.